Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aqui para nossa live especial. Hoje vamos falar sobre lúpus, do diagnóstico ao tratamento, tudo aquilo que você precisa saber na visão da reumatologia e na visão da nutrição. Então aproveita e já compartilha essa live clicando aqui no símbolo do aviãozinho para aquela tua amiga que tem lúpus, ou compartilha lá naquele teu grupo de apoio sobre o lúpus. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito desse conteúdo e um conteúdo super necessário. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, vamos chegando. Então, vou aproveitar e já vou aqui convidar o Dr. Joelson Oliveira, reumatologista, meu marido, para a gente iniciar essa live. Olá, olá, Oi, amor, boa boa noite. noite. Para quem está chegando agora, deixa eu contar aqui para as pessoas, né? Para quem não sabe, nós somos casados, trabalhamos especificamente com doenças autoimunes e hoje separamos esse momento para fazer essa live especial com o tema lúpus. Tudo aquilo que você precisa saber do diagnóstico ao tratamento na visão da nutrição e da reumatologia. Então, de fato, é um tema bem interessante. É uma junção aqui de conhecimentos e de especialidades que com certeza vai agregar bastante naquilo que vocês precisam ficar sabendo sobre o lúpus. Então, vou aproveitar, vou pedir para o Joelson se apresentar aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Bem, como a Rafa já introduziu, nós somos casados. Tenho a felicidade de ser casado com essa mulher maravilhosa. Eu sou reumatologista. A minha formação é aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Uma excelente formação. Eu sou natural do Pará e a minha especialização foi feita aqui, na região sul, onde a gente fixou moradia e hoje nós residimos em Gramado, no Rio Grande do Sul, essa terra maravilhosa também. Nós vamos falar hoje sobre esse tema que é bastante extenso, complexo, mas vamos destrinchar eu e a minha esposa de forma bem simples para todos vocês. Muito bom. Então, para quem está chegando agora, eu vou aproveitar também para me apresentar. Eu sou a Rafaela Mello, podem me chamar de Rafa, fiquem à vontade. Eu sou nutricionista integrativa, estou na profissão há 10 anos e atuo agora especificamente no tratamento das doenças autoimunes. Então, nesse convívio com meu marido, reumatologista, que trata especificamente das doenças autoimunes, eu percebi a necessidade de entrar com essa parte, né, essa informação e esse tratamento específico na alimentação e no estilo de vida, principalmente para quem deseja alcançar a remissão, silenciar os sintomas da sua autoimune. Então, hoje, né, a gente consegue falar sobre o mesmo assunto, atuar no mesmo tema. Então, aproveita você que está aqui na nossa live, digita aqui de onde vocês são, coloca a cidade, o estado, para a gente saber de que parte do país você está aqui nesse encontro. E coloca aqui nos comentários também se você tem lúpus, se é somente o lúpus, ou é o lúpus e mais outra doença autoimune, ou se você não tem lúpus, mas tem uma outra doença autoimune, está aqui na nossa live. Digita aqui para a gente saber, tá? De onde vocês são, de onde você é especificamente e também qual é a tua doença autoimune. Ó, o pessoal aqui já começou a comentar. São Paulo, falou que tem lúpus, a Jéssica, Juazeiro do Olha Norte, só. Ceará, Rio de Janeiro, Santana de Matos, no RN. Ah, eu sou de Natal, viu, pessoal? Natural de Natal, do Paraná. Quem mais aqui da Bahia? Tem Nossa, lúpus o Brasil também. todo. Muito Verdade. legal.
Rio de Janeiro, a Vivi tem lupus. Legal. Então, a gente tem gente aqui do Brasil todo e a maioria do público tem Tem lupus. lupus. Então, com certeza, vai ser um conteúdo aí muito específico para o que vocês precisam. Então, vamos começar. Aproveita você que está na live, já pega papel e caneta para conseguir anotar tudo aquilo que vai ser passado nessa live, as estratégias, os pontos específicos, tá? Uma dúvida sobre o tema, já vai colocando aqui embaixo, que ao longo da live a gente vai procurando ler e responder essas dúvidas, tá? Então, sabemos, né, que a doença, que o lúpus é uma doença autoimune. Então, acredito que o nosso ponto de partida é explicar para o pessoal o que é a doença autoimune, que muitas vezes acaba sendo um mistério, difícil de ser compreendida, mas vamos explicar aqui de uma forma simples e clara o que é uma doença autoimune. Rafa, é assim, a doença autoimune, lúpus é uma doença autoimune, assim como a maioria das doenças que o reumatologista trata, né? A doença autoimune a gente pode entender analisando a própria palavra. Auto significa contra mim mesmo, auto. E imune é a minha imunidade. Eu falo assim, é como se fosse uma situação em que as tuas células de defesa, os teus soldadinhos que te protegem contra gripes, resfriados, infecções, a tua defesa, ela te estranha e te ataca. Então, auto contra mim mesmo, vindo da minha imunidade. A doença autoimune, então, traduzindo, é um ataque sofrido pela pessoa da própria imunidade dela. É claro que isso aí tem uma condição genética associada, né? Senão todos teriam um ataque autoimune. E não é isso que acontece. A gente tem um público, uma parcela da população que tem essa característica, né? Uma outra comparação que eu costumo fazer, eu acho interessante para entender, é assim, é como se a pessoa, ela nasceu e o pai dela ou a mãe dela deu para ela um carro. Só que está lá na garagem. O carro está guardadinho. O carro tem pneu, tem gasolina, tem motor, só não está ligado. Então, é assim, você nasceu com a doença, nasceu com o carro. Quando ele vai ser ligado, aí depende de vários outros fatores, né? Isso aí depende de várias outras coisas que a gente vai falar durante a live ainda. Então, a doença autoimune, traduzindo, é um ataque sofrido por ela mesma, mas em uma pessoa que já nasceu com aquela condição genética para desenvolver a doença. Não é para todo mundo. Uma coisa interessante da gente falar também, como quase todas as doenças reumatológicas, elas são mais comuns no público feminino. Isso é muito interessante. O lúpus, em particular, a gente tem uma relação de aproximadamente 10 mulheres para cada homem. Então, a gente observa que o lúpus, ele é uma doença do público feminino, em sua maioria esmagadora. Uma coisa que é interessante falar também do lúpus é que ele é uma doença de uma mulher jovem. Tá? Então, existem doenças dentro da reumatologia, tem doenças de criança, tem doenças de idosos, e o lúpus em questão, ele é uma doença de mulher jovem. Ali entre 20 e 30 anos de idade, geralmente. O que a gente vê na prática, às vezes a menina, quando começa a menstruar, quando começa a receber aquela carga hormonal, ela começa a desenvolver os sintomas. Inclusive, tem uma relação muito próxima ali, muito estreita, com o estrógeno, que é o hormônio feminino, o estrogênio. Ele parece ser um dos desencadeantes da doença, uma coisa que faz começar a doença.
É até, puxando um gancho, uma restrição que a gente traz para paciente com lúpus, é que ela evite usar hormônios, injeções ou comprimidos que tenham estrógeno, porque parecem que pioram a doença. Em algumas condições, pode até desencadear tromboses, que são entupimentos, que são formações de coágulo do sangue dentro das veias do paciente, né? Uhum. Deu para entender? Sim, perfeito. Então, o pessoal aqui já está comentando, né, qual foi a idade que descobriu o lúpus, aos 12 anos, né, como o doutor Joelso falou. Então, resumindo até aqui, a gente explicou o que é a doença autoimune. É quando o teu sistema de defesa, ele fica ali confuso, sobrecarregado, e aí ele passa a te atacar. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma informação genética. Então, existe essa informação no teu gene. A gente fala que esse fator genético é cerca de 20%. Então, existe o carro, né, como o Joel se explicou, mas existem muitos outros fatores que correspondem até 80%, que são os fatores que nós chamamos de gatilhos para ativação dessa doença, para você realmente ligar o carro. Uhum. E agora, vamos entender, né, como que o sistema imunológico ataca especificamente no caso do lúpus. Porque quando a gente fala da doença autoimune, a gente sabe que o sistema imune ataca partes específicas. Então, por exemplo, quem tem artrite reumatoide ataca as articulações. Quem tem tireoidite de Hashimoto ataca a tireoide. E no caso do lúpus, quais são os órgãos que são afetados? Qual é a parte do corpo que é mais atacada por esse sistema imunológico que, confuso, passa a atacar de forma errada partes saudáveis do corpo? Rafa, é assim, o lúpus, ele é, dentro da reumatologia, uma das doenças que podem causar qualquer sintoma. Ela é uma doença que ela ataca, o próprio nome diz, né? É lúpus eritematoso sistêmico. Então, ele ataca todos os sistemas. Então, é uma doença que ela tem uma miscelânea, uma quantidade absurda de sintomas, né? É claro que a gente tem os mais clássicos, os mais típicos, os mais associados com o lúpus, mas, olha, eu digo a você que tudo é possível no lúpus, por isso que é uma doença que precisa ser muito bem acompanhada pelo alto grau de possibilidades. O que a gente geralmente vê, tá? O lúpus, ele, dentre os vários sintomas, ele pode começar com sintomas inespecíficos, por exemplo, febre. Então, a febre, por exemplo, a simples febre, ela pode estar presente em até 40, 42% dos pacientes, muito antes de outros sintomas se manifestarem. Então, a febre, a perda de peso, né? A indisposição, fadiga. A fadiga é aquele cansaço exagerado, fora do comum, fora do habitual, tá? Não é porque você faxinou toda a casa e você está cansado, você trabalhou. Não, não é isso. É aquele cansaço sem motivo, aquele cansaço exagerado, né? Então, isso no geral passa muito despercebido, porque imagina, febre, qualquer coisa pode causar febre, cansaço, fadiga é algo muito subjetivo, é difícil de quantificar. Se eu estou mais cansado ou menos cansado do que o habitual, né? A minha rotina pode me deixar cansado no dia a dia. Então fica difícil para o paciente sozinho, e não é só o paciente não, tá? Até mesmo para outros colegas médicos não reumatologistas, fica muito difícil para eles conseguirem separar ali o joio do trigo, né? Pensar, sequer pensar em Na lúpus. possibilidade. Esses sintomas gerais, assim, eles dificultam muito o diagnóstico, tá? Mas fora os gerais, a gente tem no lúpus, também por
pelo nome do lúpus, lúpus eritematoso. Eritematoso vem de vermelhidão, tá? Então, a característica, muito característica do lúpus, tá aqui, ó, pele. Então, a gente costuma ver o paciente com aquela sensibilidade na pele, à luz, ao sol, né? É aquele paciente que fala que anda um pouquinho no sol, às vezes daquele sol com nuvens, fechado, e a pele fica vermelha, fica quente, fica doendo, ardendo, tá? Puxa assim a blusa, a camisa, a gente consegue ver nitidamente a diferença da área que tomou sol para a área que está coberta. A gente chama isso de fotossensibilidade, a sensibilidade ao sol, né? A pele, ela chama muito atenção no lúpus. O Hashimoto é aquela vermelhidão, o pessoal chama também de asa de borboleta, né? Então, aquela vermelhidão que se caracteriza aqui na maçã do rosto. Tá? É muito comum no lúpus. É um achado, é um sinal que nos faz pensar muito em lúpus quando a gente vê isso. Em resumo, é importante salientar assim, cerca de 70% dos pacientes, 70%, quase todo mundo, vai ter manifestação cutânea na pele. Isso é muito, eu acho muito interessante de trazer, porque chama atenção, diferencia, até mesmo para o clínico geral que está atendendo a paciente lá no posto de saúde, muitas das vezes, né? Então, a gente tem sintomas gerais, a gente tem febre, perda de peso, a gente pode ter, né? Febre, perda de peso, a gente pode ter também alterações nos órgãos internos, a gente pode ter um fígado que cresce, um baço que fica maior. Lembra que o lúpus pode causar tudo. A gente tem uma pele vermelha, a gente tem uma pele sensível ao sol, né? A gente tem o Hashimoto, aquela vermelhidão na maçã do rosto. Uma coisa muito importante no lúpus, queda de cabelo. Queda de cabelo é muito... Assim, mas não é aquela queda de cabelo normal. Não, é cair cabelo. É você levantar-se e lá no travesseiro ter muito cabelo. Né? A mulher, geralmente, ela se assusta durante o banho, cai muito cabelo durante o banho, mas é normal. A gente perdemos muitos fios ao dia. A perda exagerada, né? Por vezes, deixando buracos, né? Áreas de alopécia, áreas sem cabelo. Então, isso chama atenção. Úlceras, feridas na boca, parecido com aftas, tá? A diferença, na maior parte das vezes, é que a afta ela é muito dolorosa. A úlcera na boca, a ferida na boca do lúpus não costuma ser dolorosa. Então, olha só, rapidamente nós já falamos vários sintomas, né? Que eu julgo ser os mais visíveis, os mais relatados, mas a gente tem muito mais coisa para falar ainda sobre sintoma de lúpus. Mas isso é interessante já para que aquela pessoa que, ouvindo a nossa live ou conhecendo alguém, se identifique, ou às vezes identifique alguma pessoa, mas aquela pessoa ali realmente tem esses sintomas que foram falados. Será que ela tem lúpus, né? Isso é interessante, porque esses sintomas eles passam despercebidos muitas das vezes, passam por outros motivos, né? O cansaço tem uma explicação, a pele tem outra explicação, e a pessoa vai se confundindo, ela vai postergando, ela vai demorando o seu próprio diagnóstico, que é o grande problema. E quanto mais... Opa, ainda vai Tá. falar? E quanto mais demora para se fazer o diagnóstico, mais lesão naquele órgão específico, naquela região específica que o teu sistema imunológico está te atacando. Sim. Então, por isso que é muito importante ter o diagnóstico quanto antes do lúpus, porque como o Joelso falou, é uma doença sistêmica, pode se manifestar em várias regiões do teu corpo, e a gente sabe o quanto que é difícil conseguir esse diagnóstico, porque muitas vezes as pessoas acham que a pessoa é uma preguiçosa, ou né, não quer trabalhar, ou que está inventando doenças. Então, de fato, é um grande sofrimento para quem tem esses sintomas sistêmicos, conseguir chegar no diagnóstico, conseguir ter consulta com o reumatologista, né, ser encaminhada para um É reumatologista, difícil. até descobrir que tem o lúpus.
A gente sabe também que existe mais de um tipo de lúpus. O Sim, mais sim. famoso é o lúpus eritematoso, sistêmico, né, que a gente chama de LES, mas tem outros tipos de lúpus, né? Explica mais sobre isso. O lúpus, a doença lúpica, ela tem algumas apresentações clássicas, né? Nós temos um lúpus que é o lúpus da pele, chamado de lúpus cutâneo, né? E esse lúpus cutâneo, ele ainda dentro dele, ele pode ser subdividido em vários outros tipos. O lúpus agudo, o subagudo e o crônico. Então, assim, depende das características da pele. Aquela pele mais vermelha, sensibilidade ao sol, isso é mais para o lúpus agudo, né? O subagudo a gente começa a perceber algumas formações atróficas na pele e o crônico a gente vai ver áreas. Lembra que eu falei que tem a queda de cabelo, né, agora há pouco, né? No lúpus crônico, aquelas regiões ali, elas nunca mais cresce cabelo. Ela atrofia, é um lúpus atrófico, né? A pele, ela é um grande palco onde o lúpus se apresenta, assim, ele é muito florido na pele, tem várias apresentações, né? Então a parte cutânea, a parte da pele tem esse aspecto. Muitas das vezes esse paciente procura primeiro o dermatologista por causa da pele, obviamente. E o colega dermatologista faz o diagnóstico ou suspeita e encaminha para que nós avaliemos o paciente e a gente acaba trabalhando em conjunto. Puxando um gancho, acho importante falar, tratamento de doença reumatológica, tratamento do lúpus, ele não é centrado no reumatologista. Ele é feito por uma equipe multidisciplinar. O reumato, a nutricionista, muito importante, o fisioterapeuta, né? O psicólogo, muitas das vezes. Então, a gente tem uma equipe por detrás É claro que, geralmente, a condução medicamentosa, ela parte do reumatologista, né? Mas as outras especialidades, os outros profissionais são essenciais. Então, voltando, retomando, a gente tem o lúpus da pele, que pode se apresentar em vários tipos, né? E nós temos o lúpus que é o mais grave, que é o lúpus eritematoso sistêmico, a gente já conversou. É quando a doença, então, ela atinge órgãos, atinge sistemas, os mais variados, já comentamos, né? Eu queria até seguir falando um pouco mais sobre os sintomas, né? A gente fez uma pausa. Os sintomas são muitos. Nós falamos aqui da pele, né? Falamos da fadiga, do cansaço, indisposição, febre, coisas gerais. Isso geralmente não traz o paciente para a gente. Quando é que o paciente procura o reumatologista? É quando o lúpus começa a causar dores articulares. Esse é o grande ponto em que o paciente nos procura, né? E o lúpus, ele tem hematose sistêmico, né? Cerca de 85%, ou seja, 8 em 10 vão ter manifestações articulares, dores nas juntas, tá? Então, essas dores nas juntas, elas são geralmente, a gente chama de simétricas. Basicamente, o que acontece de um lado do corpo acontece do outro lado. Não é apenas, por exemplo, o meu punho direito está doendo ou esquerdo. Lúpus não se comporta assim. Geralmente é o direito e o esquerdo. E daqui a pouco, os dedos das mãos vai somando e fazendo como se fosse um espelho, né? Essa é uma característica do lúpus. Então, o nome é poliartrite simétrica aditiva, mas traduzindo é isso. É uma junta que vai doendo atrás da outra, sempre como se fosse um espelho, que dói de um lado, dói do outro. Uma característica interessante das dores nas juntas do lúpico, da paciente com lúpus, é acordar de manhã com as juntas duras. A gente chama isso de rigidez matinal. Inclusive, eu até tenho uma colega médica reumatologista que tem lúpus. A Rafa sabe quem é. E essa colega, ela acordava pela manhã para estudar
e ela não conseguia segurar a caneta para escrever lá na faculdade. Então, 2, 3, 4 horas depois, a mão ainda dura, rígida, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito no lúpus, né? Falando sobre a parte mais técnica, eu acho, que é a parte em que o reumatologista realmente entra, que é a avaliação laboratorial, tá, no paciente lúpico, aí a gente começa a encontrar algumas características da doença. Anemia. Anemia é uma coisa muito comum, tá? Não só no lúpus, anemia é muito comum nos reumatismos como um todo. Lembra daquela nossa conversa lá no início, que os soldadinhos te estranham e te atacam? Os soldadinhos estranham as hemácias. As hemácias são as células do sangue. Quem tem pouca hemácia tem anemia. Então, as tuas defesas estouram as hemácias, destroem as hemácias, causando anemia, né? Isso é uma coisa muito, muito vista. A gente vê também no exame de sangue dos pacientes a imunidade, os leucócitos, né, os linfócitos baixos. A gente vê que a imunidade do paciente é ruim, prejudicada. Nesse contexto, a gente acaba vendo muitos pacientes com infecções, assim, realmente, todo mês eu estou com infecção de garganta, todo mês eu estou com uma infecção urinária, meu xixi está doendo, ardendo, todo mês é o paciente que vem sofrendo com infecções recorrentes, sabe? Isso é uma coisa que chama muito atenção no lúpus, claro, né? Bom, se a gente for falar sobre gravidade, né? Gravidade no lúpus, é importante salientar duas coisas. Primeiro, o comprometimento do coração e do pulmão. Coração e pulmão também no lúpus, também. O lúpus, ele causa um negócio chamado serosite. Vamos lá. Tanto o nosso coração quanto o nosso pulmão, ele está embalado, guardado, dentro de uma sacola, tá certo? O lúpus inflama essa sacola. Ele inflama, ele causa essa serosite, o que pode resultar em água, líquido, tanto dentro do pulmão quanto dentro do coração. E olha a gravidade disso, né? Imagina, o paciente com líquido dentro do coração, o coração não consegue mais bater, né? Então, ele começa a ter sintomas de má circulação, a gente chama de insuficiência cardíaca, gravíssimo. O pulmão com líquido, o paciente não consegue respirar. Os vasos sanguíneos do pulmão podem se romper, podem sangrar. Tosse com expectoração sanguínea. São manifestações mais graves, é verdade. Mas acontece, né? O lúpus, tudo é possível. Todos os sintomas. Desde, a gente sempre chama assim, lúpus cutâneo articular, que é aquele lúpus mais simples, traduzindo. É a pelezinha vermelha e uma dorzinha na mão, certo? Até quadros gravíssimos, como pulmão, coração, né? Uma coisa que pode acontecer, e muitos pacientes têm também, é manifestação nos rins, a gente chama de nefrite, que é a destruição dos rins. Tem casos que o paciente, infelizmente, perde os rins, vai para hemodiálise. Então, isso é importante, eu acho, trazer essas informações, não para assustar ninguém, nem para causar medo ou comoção. É para alertar realmente que o lúpus, ele é uma doença séria, precisa ser tratada de forma adequada. Uma coisa importante que eu acho que tem que salientar, assim, o paciente que vem fazendo o seu tratamento com medicamento, ele precisa ter a adesão. O paciente que vem fazendo o seu tratamento por meio de dietas específicas, ele precisa ter adesão. Adesão é assim, é seguir o que foi recomendado. Porque senão você se arrisca a ativar a tua doença. Porque senão você se arrisca a piorar a sua doença. E como a gente está conversando aqui, por vezes, a gente pode não conseguir reverter a tempo esse avanço da doença, né? A questão do lúpus, ela é uma doença tão traiçoeira que ela pode, inclusive, em algumas pessoas, alterar a personalidade da pessoa. Tá? A gente chama isso de psicose lúpica. Então,
mais ou menos ali, se a gente for colocar na ponta do lápis, cerca de 19 a 20 manifestações psiquiátricas estão relacionadas com o lúpus. Olha só que coisa, né? Então, o lúpus também pode deixar a pessoa irritada, depressiva, ansiosa, pode gerar enxaquecas, né, que são dores de cabeça, né? Olha só quanta coisa. O lúpus, até a tua personalidade, ele pode mudar. Então, essa visão geral do lúpus, essa visão integrativa do lúpus precisa ser trazida aí à mostra, porque senão a gente acaba deixando passar, né, manifestações graves, deixando passar um paciente que tem lúpus e que, por vezes, nem se pensa na doença, né? Eu acredito que o tratamento medicamentoso, ele se faz necessário. Para todo mundo, isso depende muito, né? Viu como a doença ela pode ser mais simples ou mais grave? Depende muito, não tem como a gente fazer aquela receitinha de bolo que serve para todo mundo. Não tem. Os medicamentos, nós temos hoje diversos medicamentos para serem usados. Depende da gravidade da doença daquele paciente. Tem que ser individualizado. Todo mundo vai usar remédio? Depende. Todo mundo vai usar para a vida toda? É uma outra questão a se comentar, porque é uma doença genética, né? Acredito que a medicação tem a sua importância, mas aí também tem a outra visão, tem o outro lado, tem um complemento, tem a possibilidade daquele paciente não usar tantas medicações ou até ficar sem. Mas aí entra a abordagem da Rafa, né? Fala um pouco, Rafa, sobre isso. Muito bom, pessoal. Então, vamos recapitular tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Falamos sobre o que significa doença autoimune, falamos sobre o conceito do lúpus, os principais sintomas, falamos um pouco sobre o tratamento. Aproveitem e vão deixando as dúvidas aqui. E agora a gente chegou numa fase, né, de falar um pouco sobre como a doença ela pode evoluir com o tempo, porque você pode evoluir para uma piora, mas também você pode evoluir para uma melhora, que é o que nós chamamos da remissão. Então, o que significa chegar numa remissão de uma doença autoimune? Significa que aquela doença ela não tem uma cura, não existe cura para a doença autoimune, mas existe controle, o controle total dos sintomas. Eu costumo dar o exemplo que a doença autoimune ela é como um vulcão. Aquele vulcão ele pode estar ativo, causando uma série de transtornos, mas aquele mesmo vulcão ele pode adormecer. Então, o teu lúpus, que pode estar causando inúmeros sintomas, dependendo do que for feito, dependendo do que for abordado, você pode silenciar os seus sintomas. E é justamente aqui, na remissão, em silenciar os sintomas, que entra um papel muito importante da nutrição e do teu estilo de vida. E para a gente entender essa relação, precisamos compreender o que foi falado um pouco no início dessa live. O porquê que surge a doença autoimune. Então, como o Joelson explicou, sabemos que existe um fator genético para o surgimento da doença autoimune. Essa informação veio do teu pai ou da tua mãe. E essa mesma genética que tem mais chances de desenvolver uma doença autoimune, tem chances de desenvolver outras doenças autoimunes. Então, quem está aqui na live, provavelmente tem lúpus, mas tem lúpus e mais uma outra doença autoimune que já foi diagnosticada. Né? Aproveita, se você se identifica, coloca aqui nos comentários se no teu caso é apenas lúpus ou lúpus mais um outro diagnóstico da doença autoimune, porque essa informação genética ela existe, mas ela representa cerca de 20% da probabilidade da doença se manifestar. Isso quer dizer que os outros 80% estão relacionados a fatores ambientais, que nós chamamos de gatilhos para a doença autoimune. Tanto para que ela se manifeste, caso ela estivesse silenciada ao longo de toda uma vida, quanto também para que aqueles sintomas, os sintomas atuais, estejam em atividade, causando transtornos.
Ó, o pessoal comentando. Lúpus e... Deixa eu ver aqui. Sjögren. Lúpus e SAF. Lúpus e hipotireoidismo. Então, o pessoal aqui comentando que existe mais de um diagnóstico da doença autoimune. Uhum. Então, o que a gente precisa se concentrar? Precisamos nos concentrar nesses 80% que a gente consegue alterar, que a gente consegue influenciar, que é o nosso estilo de vida. São esses gatilhos ambientais que aumentam as chances da gente ativar a doença autoimune. Então, vamos falar sobre alguns gatilhos ambientais que ativam doenças autoimunes. Então, vamos falar sobre alimentação. Quando você tem uma alimentação inflamatória, você tem um forte gatilho para o desenvolvimento da doença autoimune. Além dessa alimentação, a gente está falando de um intestino desregulado, um intestino inflamado. Então, esse fator intestinal é muito considerável. A obesidade, juntamente com o sedentarismo, uso excessivo de medicamentos, antibióticos ao longo de muito tempo, que vai estragando a tua saúde intestinal. Fatores como poluição, exposição a toxinas, metais pesados, substâncias tóxicas, cigarro, álcool, o estresse em nível elevado, um forte impacto emocional. Então, tudo isso são gatilhos inflamatórios que pode estar ativando os sintomas da tua doença autoimune. Mas é justamente nesses gatilhos ambientais que a gente tem um forte impacto de participação. Então, é aqui que a gente precisa aumentar a nossa autorresponsabilidade e se tornar o gerente da nossa saúde e do nosso tratamento. E não apenas depender só da ação do medicamento. O medicamento receitado pelo teu médico, pelo teu reumatologista, ele é importante no tratamento. Mas juntamente dessa terapia medicamentosa, você precisa iniciar uma mudança de estilo de vida, uma mudança nos seus hábitos alimentares, justamente para que a gente consiga manipular esses 80% que está relacionado ao nosso estilo de vida. Faz sentido para vocês até aqui? Para mim, muito sentido. Acredito que para todo mundo também, né? Tem super a ver. Então, vamos falar um pouco sobre a alimentação, né? Que é o nosso ponto-chave. Quando falamos de alimentação e doença autoimune, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos, tá? Principalmente, evitar os alimentos que aumentam a inflamação. A inflamação crônica é a raiz de todas as doenças autoimunes. E existem alimentos que aumentam o nosso processo inflamatório. Então, a gente precisa começar a tomar cuidado com esses alimentos. Existe uma outra categoria de alimentos que causam reações autoimunes. São alimentos que acabam entrando na nossa corrente sanguínea. Esses alimentos ativam a resposta do nosso sistema imunológico, que entende essas partículas alimentares como um corpo estranho e desenvolve um ataque imunológico àquele corpo estranho, que seria aquela partícula de um determinado alimento. Isso faz com que o teu sistema imunológico fique sempre em atividade, sempre atirando para tudo que é lado. E nesse tiroteio, o teu sistema imunológico ataca partículas alimentares, mas ele também acaba atirando em partes saudáveis do seu corpo. Então, quando você continua a se expor a alimentos que aumentam esse ataque imunológico, você aumenta a inflamação, aumenta a quantidade de anticorpos que estão sendo produzidos, aumenta a lesão no teu tecido, no teu órgão e aumenta os sintomas. E outra categoria de alimento que a gente precisa ter cuidado, precisa evitar, são os alimentos que atacam a integridade do nosso intestino. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso intestino é uma barreira do nosso sistema imunológico. Cerca de 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, se você não tem um intestino saudável, você não tem um sistema imune saudável.
o intestino é como uma porta de entrada da doença ou da saúde. Então, existe um dado que fala que 90% dos pacientes que fazem tratamento para doença autoimune, ou seja, pessoas com diagnóstico, apresentam alterações intestinais. E a mais comum é a disbiose intestinal. Uhum. Deixa eu ver os comentários. Tem muitas perguntas? Estou olhando também, Rafa. Tá. Então, vamos falar um pouco sobre esse intestino, sobre essa disbiose intestinal. A disbiose intestinal, que é 90% frequente nos pacientes de doença autoimune, é uma condição em que o teu intestino tem uma prevalência maior de bactérias ruins, de bactérias patogênicas em relação às bactérias boas. O que a gente precisa entender é o que a gente come, a gente não só se alimenta, a gente alimenta as nossas bactérias. Então, quando você tem uma alimentação rica em açúcar, em comida ultraprocessada, que são os industrializados, quando você tem uma alimentação que tem ali o glúten, que muita gente já sabe, que tem a caseína presente no leite, que muita gente já sabe, esses alimentos, eles vão causando também desequilíbrios na nossa flora intestinal e alimenta muito mais as bactérias ruins do que as bactérias boas. Dessa forma, as bactérias ruins, elas prevalecem. E o que acontece? Essas bactérias ruins, elas estragam a superfície do nosso revestimento intestinal, causando o nosso segundo problema, que é um intestino esburacado, um intestino permeável. Permeável. Então, esses alimentos ruins, eles cavam buracos no nosso intestino. E esse é o grande problema, porque a partir do momento que o nosso intestino tem buracos, partículas que não deveriam estar entrando na corrente sanguínea, elas passam a entrar na corrente sanguínea e o sistema imunológico arma todo um ataque para essa substância. Então, aqui a gente já começa a compreender o porquê que a alimentação e o estilo de vida é tão fundamental no controle dos sintomas, é fundamental para que a doença ela não evolua e também para que você previna o surgimento de uma outra doença autoimune. Porque tratando a alimentação e o teu estilo de vida, a gente está atuando na raiz do problema, a gente está diminuindo o processo inflamatório e a gente está conseguindo recuperar essa barreira natural do teu sistema imunológico. E, Rafa, é interessante essa explicação no que diz respeito da gente controlar o aparecimento de outras novas doenças reumatológicas junto com o lúpus, tá? Isso é comum? Sim. Muito. Quem tem uma pode ter outra, tá? Lembra que o mecanismo das doenças é muito semelhante. É a questão dos teus soldadinhos, da tua imunidade te estranhando e te atacando, né? O lúpus, a gente tem relação muito estreita, assim. O lúpus anda de mãos dadas com SAF. SAF, para quem não conhece, é uma doença que engrossa o sangue, tá? É a síndrome antifosfolípide, o nome grande. Mas basicamente é uma doença que engrossa o sangue. Tem muita relação com lúpus. A artrite reumatoide também, a gente pode ter junto com lúpus, tá? A gente chama até de rufus. Então, se a gente conseguir, por meio da alimentação, reduzir a exposição a antígenos. O que é antígeno? É tudo aquilo que estimula o teu sistema imunológico, que age como um corpo estranho. É benéfico, obviamente, é muito bom. Eu estava lendo ali os comentários, que são muitos, né? Achei muito bom, obrigado. E muitas pessoas falam sobre
hidroxicloroquina, né, que é uma medicação que foi muito falada agora na época do Covid, né, alguns colegas, alguns protocolos usaram essa medicação para o tratamento do Covid, né? A hidroxicloroquina, perguntando se ela funciona mesmo, quanto tempo ela demora para funcionar, se eu tenho que tomar ou não. O que a gente sabe hoje para lúpus é que a hidroxicloroquina, ela funciona comparando igual o teu colchão, né? Você tem um colchão que você dorme. Em cima do colchão você coloca a sua fronha, o seu edredom, o seu travesseiro, né? Então, a hidroxicloroquina, ela é como se fosse o colchão. Ela tem que estar presente. As outras medicações, as outras medidas, elas podem ou não estar presentes. Então, ela hoje a gente sabe que é uma medicação que diminui muito a própria mortalidade da doença, diminui muito os efeitos dos rins. Então, protege os rins do paciente, essa medicação, a hidroxicloroquina. Que se a gente for analisar a potência dela, a potência em si, ela não é a medicação mais potente que a gente tem, mas ela se mostra muito interessante no lúpus. É bem importante o uso dela nessa doença. Eu posso responder mais umas perguntinhas, Rafa? Pode sim. Tô vendo aqui Outra pergunta que se repetiu foi assim: eu tenho lúpus e a minha filha pode ter? A minha irmã pode ter? Bom, é assim, é uma doença genética, certo? A doença genética, ela não é obrigatória que o seu filho tenha. Não é obrigatório. Lembra que a genética, quando você tem um filho, é uma parte sua e uma parte do seu companheiro ou companheira. Mistura e aí dá o seu filho, né? Então, não necessariamente vai ser a mãe lúpica dando origem a um filho lúpico, né? Não. O que a gente sabe, o que não é muito entusiasmante, a gente sabe que a chance de o filho ou um parente de primeiro grau ter lúpus, sendo que já tem uma pessoa com lúpus na família, aumenta 17 vezes. Aumenta bastante. Então, realmente, se eu tenho a minha irmã, a minha mãe, o pai é pouco provável. Eu já falei que é uma doença mais de mulheres, né? Mas eu tenho meu pai com lúpus. Sim, eu tenho muito mais chance, tenho 17 vezes mais chances de ter lúpus do que uma pessoa que não tem nenhum lúpico, nenhum parente de primeiro grau com lúpus na família. Então, realmente é verdade. Se você tem, pode ser que o seu familiar, o seu filho, venha a desenvolver, sim, lúpus também, né? Uma outra pergunta foi feita assim: o lúpus, ele atinge a tireoide também? Bastante, né? A tireoide, ela é uma glândula que ela sofre pra caramba. Ela sofre com qualquer doença autoimune. Ela é uma glândula que costuma sofrer muito ataque, ser destruída na maioria das vezes, né? Mesmo em quem não tem doença específica dela. Eu não tenho tireoidite de Hashimoto, né? Mas eu posso ter a minha glândula, a minha tireoide afetada pelo lúpus? Sim, é muito comum. Então a gente sempre tem que olhar a tireoide, né? A gente está vendo aqui que essas doenças autoimunes, elas se correlacionam entre si. Os gatilhos, o máximo de gatilhos que eu puder retirar é muito benéfico para o paciente. Não tem como questionar isso. O medicamento, ele tem a sua importância, mas do que adianta você estar tomando um caminhão de remédio e você está enchendo o teu organismo todo dia, várias vezes por dia, com alimentos que trazem todo um comprometimento, com alimentos que vão estimular. Eu faço uma comparação, Rafa, no consultório, que eu acho interessante também. A doença autoimune, o lúpus, ele é como se fosse um ninho de abelhas, um ninho de vespas.
Elas estão lá quietinhas no ninho dela. Se você for lá mexer, se você for lá cutucar, é muito provável que elas vão te atacar, né? Então, a tua doença, poxa, por vezes está controlada, está ali chegando na remissão, é preciso dar atenção aos gatilhos, a tudo aquilo que faz a doença ativar. A exposição ao sol. Olha, o sol, ele é um veneno, ele é contraindicado formalmente para quem tem lúpus. Não é só porque a pele vai ficar vermelha, não, não. É porque o sol, ele ativa, ele liga o motor da doença. Então, realmente, quem tem lúpus, infelizmente, tem que se proteger do sol, tem que usar sombrinha, guarda-sol, manga comprida, aplicar protetor solar e reaplicar. Muita gente passa de manhã o protetor e esquece. Lembra que tem que reaplicar a cada 3 horas, a cada 4 horas. Tem dermatologistas que até que falam que menos, a cada 2 horas. Mas é importante sempre se prevenir do sol. Poxa, a gente está falando aqui de várias coisas para tentar tirar o estímulo da doença, evitar de ir lá mexer no ninho de vespas. E a alimentação, onde é que ela entra nisso? Por que, que as pessoas não abrem os olhos para isso? Por que, que não se cuidam da parte alimentar? Do que adianta, né? Você está todo tomando vários medicamentos, tomando todas as precauções, e a tua alimentação, que você está todo dia, várias vezes por dia, entrando em contato com alimentos inflamatórios. Fica difícil, né, Rafa? Com certeza. Eu costumo comparar a inflamação a uma fogueira que está queimando o tempo todo dentro de você. E dependendo do que você come, você está jogando mais gasolina nesse fogo da inflamação. Quanto mais esse fogo da inflamação está alto, mais em erupção o teu vulcão vai estar. Ou seja, mais ativa a tua doença vai estar com todos os sintomas. Então é importante que vocês entrem no caminho da remissão, que vocês sigam os pilares da remissão, um passo a passo para chegar na remissão. E eu costumo dizer que existem 6 pilares, que é como se fosse até um caminho, uma rota, para quem de fato quer entrar na remissão da doença autoimune, que é ter o controle total dos sintomas. Então, vou passar aqui rapidinho esses 6 pilares da saúde para quem de fato tem lúpus, tem a doença autoimune, está em tratamento medicamentoso, mas precisa começar a cuidar da saúde, reequilibrar essa saúde, tirar o sistema imunológico desse modo de ataque, controlar essa inflamação e recuperar a saúde do seu intestino. Então, o passo 1 é a recuperação da integridade do teu intestino. Como já foi falado aqui, o intestino é um órgão-chave no controle da doença autoimune, porque o intestino ele é uma grande barreira e se essa barreira ela estiver íntegra, dificilmente você vai sofrer ataques e o teu sistema imunológico ele vai conseguir descansar, ele vai conseguir sair desse modo de ataque e isso vai trazer uma melhora significativa nos teus sintomas. Então, para recuperar essa saúde intestinal, a gente precisa de intervenções na nossa alimentação. Parar de comer os alimentos que alteram essa integridade intestinal, né, que causam esses buracos intestinais, que alimentam essa desbiose intestinal, que se manifesta, né? Quem tem desbiose sabe, é um excesso de gases, é a barriga inchada, dores abdominais, então isso aí já é clássico. Então, ponto 1, você precisa tratar do seu intestino. O ponto 2 é que você precisa controlar essa inflamação. Então, todas as vezes que você come alimentos inflamatórios, você joga gasolina nessa fogueira da inflamação. Então, é necessário começar a ter essa consciência que tem que tirar determinados alimentos, mas também não é só tirar alimentos, porque para desinflamar, a gente precisa ter componentes antioxidantes, componentes anti-inflamatórios. Então, a tua alimentação, ela precisa ficar nutritiva, ela precisa ter comida de verdade, compostos fenólicos, bioativos, que está presente ali no chá,
dos alimentos naturais. Então, a tua alimentação ela precisa sofrer essa modificação positiva, se tornando uma alimentação cada vez mais natural, com menos estímulos de alimentos industrializados, com menos estímulos de açúcar, de adoçantes, de óleos vegetais refinados, como óleo de canola, óleo de girassol. Esses óleos são muito inflamatórios. A questão também da bebida alcoólica, que acaba com a nossa integridade intestinal. E também esses três componentes que já foi falado aqui, o glúten, que é uma proteína presente no trigo, no centeio e na cevada, mas praticamente todos os alimentos industrializados, mesmo aqueles que você nem imagina que tem glúten, acaba tendo adição de glúten nesses alimentos industrializados. Temos também o fator, né, da caseína. Não é a lactose. O problema de quem tem a doença autoimune não é com a lactose, a menos que ela tenha intolerância à lactose, que é comum, intolerância à lactose e doença autoimune. Porém, a resposta imunológica, a questão do leite, é a parte proteica do leite, é a caseína, que acaba também sendo um fator inflamatório, né? Ele danifica ali a nossa barreira intestinal e causa aí alguns transtornos muito parecido com a questão do glúten. E temos também um outro fator chamado lectinas, que também é uma proteína, assim como o glúten, assim como a caseína. E essa proteína chamada lectina, ela está presente em alguns vegetais. Então, realmente tem que ser uma alimentação mais específica, direcionada por um nutricionista que entenda da doença autoimune, porque muitas vezes alguns vegetais que todo mundo vai dizer, ah, isso aí é super Uhum. saudável. Mas para quem tem a doença autoimune, a gente vai precisar ter um cuidado, a gente vai precisar entender como é que o corpo dessa pessoa reage a esse alimento, como, por exemplo, a lectina que está presente em vegetais. Então, de fato, tem que ter esse controle da alimentação. Um outro ponto importante é desintoxicar. É muito comum a gente ter um acúmulo de toxina no nosso organismo. Afinal de contas, a gente está exposto a muitas toxinas. E se o nosso corpo não consegue fazer um processo eficiente de limpeza, a gente acumula cada vez mais toxina no nosso organismo. E quanto mais acúmulo de toxina, mais a gente tem reações autoimunes a essas toxinas que estão acumuladas. Então, quem tem doença autoimune precisa ter um cuidado especial com o fígado, que é o principal órgão de limpeza do nosso organismo. O fígado precisa estar trabalhando de forma eficiente para que você consiga colocar todo o lixo tóxico para fora e ter um corpo mais limpo. Outro ponto importante é o manejo do estresse e do nosso emocional, que é um forte gatilho na doença autoimune. Então, eu tenho uma formação que é na nutrição emocional e comportamental. Então, a gente já começa a entender esse fator emocional e comportamental, começa a conduzir um processo de mudança de alimentação, mudança de estilo de vida, também associado a esse fator comportamental, esse controle do estresse, se necessário, fazer um acompanhamento terapêutico, né? Ressignificar muita coisa, passar limpo a vida para tentar aí desacelerar, diminuir os gatilhos de estresse. Outro ponto muito importante é o sono. Então, quem tem doença autoimune precisa investir, né, em todo um cuidado, em toda uma estratégia para que essa pessoa consiga dormir bem, que ela tenha uma noite de sono restauradora. E nesse ponto, a nutrição, mas principalmente a nutrição integrativa, tem um papel bem importante, fazer com que você melhore a qualidade do seu sono, porque quem dorme mal vai ter muito mais sintoma, vai sentir muito mais dor, vai ter muito mais cansaço, muito mais fadiga. Então a gente precisa cuidar desse sono. Sono mal, né? O sono ruim, ele acaba também sendo um gatilho na doença autoimune. E precisamos de cuidado especial com os músculos e com as articulações, que são duas regiões
bem inflamadas, bem atacadas nas doenças autoimunes. Então, mais uma vez, a alimentação, juntamente com suplementação e outros fatores, ajuda a fortalecer esse músculo, a